Reflexão sobre masculinidade no caos. Hoje eu quero falar sobre perdão. Lembra lá falando de cultivar e guardar, em Gênesis 2, eu estou falando ainda do guardar. Muitos casais, quando vêm conversar comigo, eles abordam às vezes problemas que eles tiveram, decepções que eles tiveram. Então aquilo virou uma amargura. Não houve perdão, não houve resolver e o coração deles está amargurado. Eu me recordo de uma passagem bíblica. Davi era um grande líder e um homem segundo o coração de Deus, uma referência. Davi tinha muitos filhos. Um dos seus filhos, lógico que ele tinha com mulheres diferentes, um dos seus filhos cometeu o absurdo de abusar da irmã e depois desprezá-la e criou um problemaço para ele. Davi já cometeu um grande erro aqui. Ele não fez absolutamente nada. Algo tinha que ser feito com esse filho. Algo tinha que ser feito. Ele não faz nada. Passado algum tempo, Absalão, o filho dele, chega lá pro pai e fala: olha, eu queria passear com meu irmão por aí. Queria dar uma volta com ele num bosque aí. E o pai... Você percebe pela narrativa bíblica que o pai percebeu que tinha algo errado. E manda os outros irmãos juntos ali para evitar o pior. E o que acontece? Absalão mata o irmão. Com realmente uma vingança do que ele fez com a sua irmã. Absalão meio que desaparece da narrativa. Ele fica talvez ali 1 ano, 2 anos desaparecido. Depois de 2 anos ele se encontra com Davi. E Davi dá um beijo nele. Eu não posso afirmar isso completamente, mas aquele beijo parece que é uma ruptura em Absalão. Ele fala: não aguento mais isso aqui. Meu pai viu meu irmão abusar da minha irmã e não fez absolutamente nada. Depois meu pai viu que eu queria fazer alguma coisa com meu irmão e ele simplesmente deixou de passear e colocou outros como tutores. Ele não agiu. Depois eu matei meu irmão. Ele ainda vive como se isso não aconteceu. E agora simplesmente me dá um beijo. É isso que ele faz. Absalão se torna um inimigo do pai. Ele traz mulheres para fazer orgia com elas na frente do palácio. Ele levanta uma revolução contra o pai foge e depois o filho, numa fuga maluca lá, ele é preso meio pelos cabelos, ou não sei se acho que pelos cabelos, numa árvore. Alguém alcança ele e mata. Quando chega a notícia que Absalão foi morto, se vocês já leram o texto bíblico, Davi fica transtornado. Ele fica dizendo: Absalão, Absalão, Absalão. É um filho que ele amava muito. Absalão. E ali até o homem fala: poxa, seu filho queria matar você, tocou terror em tudo e agora está chorando por causa dele, levanta daí. Mas Davi está transtornado. Provavelmente está transtornado porque ele permitiu que tudo aquilo crescesse. Então pensa comigo. Eu sei que você está aí julgando Davi 1000 coisas, mas não é essa a minha intenção. Mas pensa comigo, Davi é um grande líder nacional, um grande líder de batalha, um grande líder de guerreiro, que tinha problema no lar que ele não conseguia resolver. Então você está olhando e falando: o que isso tem a ver comigo? Tudo. Há problemas no seu lar, você lidera muitas coisas da sua vida, você vai para o serviço, você faz coisas, você lidera aí, se você trabalha de casa, se você tem uma empresa, no lugar onde você trabalha, você faz muita coisa. Mas às vezes, coisas pequenas você não sabe resolver. Eu sei que o que Davi fez não é coisa pequena, lá era coisa grande demais, mas aquilo foi crescendo. Isso acontece nas nossas vidas. Lembrando eu me recordo de uma história minha, quando as gêmeas nasceram, a Kátia não ficou bem, nós não tínhamos noção que ela não ia ficar bem. E eu não lembro se 10 ou 15 dias depois do nascimento delas, eu fui pregar numa cidade longe, uns 400 quilômetros. E já estava marcado, e eu não desmarquei, e falei pra Kátia: eu vou num dia, volto no outro, e fui. Eu voltei, eu percebi que ela tinha ficado chateada, porque era um momento muito difícil para ela. Por mais que estava a irmã dela lá, meu concunhado, tudo ajudando, minha mãe ia, ela queria eu do lado dela, e ela está certa. Agora, o que eu podia fazer com isso? Se eu já tinha cometido erro. Eu acho que o melhor era eu não ter ido, eu ter resolvido antes, mas eu já tinha cometido erro. Então eu fui, pedi desculpa, pedi perdão, reconheci, não me justifiquei, não falei: olha, eu tinha que ir por causa disso, e eu devia ter ficado. Ela compreendeu, as coisas se acertaram. Por que esse exemplo simples? Para contrastar com Davi aí. Porque há coisas que são isso que eu falei, são até menores do que isso que eu falei, mas nós deixamos crescer. Nós vamos empurrando por debaixo do tapete, nem o tapete aguenta mais, tão grande que está. Nós vamos empurrando, nós vamos fingindo que está tudo bem, que não há problema, que é assim mesmo, e já resolveu. Então eu vejo pessoas que assim, ela tem um problema, aí fica um tempo sem se falar direito, daqui a pouco volta e não resolveu o problema. Então você acha: não, tá resolvido, ninguém fala mais do assunto, mas não tá resolvido, tá lá dentro da pessoa e uma hora vai vir para fora. Por quê? Porque você está fingindo. E a nossa liderança do lar não é fingir. Não é fingir que algo não aconteça, sabe? Seus filhos vão crescer, às vezes estão tendo problema com o outro, ou um dos filhos está tendo problema com a mãe, ou o que for, ou até com você tem que saber resolver. Para que isso não cresça
e não se torne algo grande ao ponto de trazer, talvez, não, lógico, não morte, não assassinato, ok, mas pode trazer problemas, a família não querer se reunir, os irmãos não se falarem, porque você não soube resolver quando eles eram menor. Eu sei que quando é adulto, casado e tal, tá muito menos agora nas nossas mãos. Mas tem coisa que já cresceu desde de pequeno. E a gente foi fingindo que não tinha esse problema. Ou conflitos, como eu falei, com os próprios pais, ou com parentes, que às vezes vê o próprio pai reclamando que o parente fez algo contra ele lá em 2004 e por isso que eu não gosto dele. Então o pai ensina perdão, vai até na igreja, mas não perdoa o parente lá e está reclamando. Então você tem que saber lidar com isso. E como você pode lidar com isso? Primeiro, identifique mágoas, identifique problemas da família, seja de quem for. Não coloque lenha na fogueira, não piore aquilo ali. Identifique. Identificar é o quê? Nós temos um problema aqui, mas não é só isso. É conversar com as pessoas para saber o nível do problema que nós temos. Quando você ouve e vai orar, ouve as duas partes e vai orar, você começa a ter uma dimensão, talvez, do que foi. Identificar o problema é necessário. Às vezes você sai dando palpite, falando, se você nem parou para ouvir, sabe? A Bíblia diz que Deus nos ouve. É um ensinamento, se Ele nos ouve, nós deveríamos ouvir os nossos filhos falarem e explicarem. As nossas esposas e quem for que seja, o nosso marido, nós precisamos parar e ouvir para que possamos compreender. E não querer resolver ele na hora, às vezes dá, mas às vezes não dá para resolver na hora, você tem que pensar naquilo. Segunda coisa, depois de identificar o problema, é resolver o conflito. E como que resolve? Você então conversou com os dois, viu o que era, viu a gravidade ou não do problema, se é uma coisa menor e eles estão dando um peso maior, você precisa conversar para as pessoas verem que não é grande, mas muito cuidado para não dar um peso pequeno naquilo que é grande sim, que feriu alguém muito sim, e às vezes está dando um peso muito pequeno, porque para você não é nada, ou até você percebeu que é algo grande, mas você quer fingir que não é muita coisa para diminuir a tensão. Muito cuidado com isso, porque isso desagrada muito uma das partes. E aí você não consegue, a mágoa fica lá, porque agora aumentou a mágoa também está com você, porque você ouviu e não deu o devido valor, e não valorizou, e não quis entender, e tratou como se fosse nada. Não coloque uma solução boba, tola, não, faz isso, está tudo resolvido. E aí depois de você ouvir e pensar como vai resolver o conflito, você tem que colocar quem errou, quem foi talvez maior culpado, se caso tiver, você tem que analisar e talvez vai ter que examinar e corrigir alguém. Vai ter que falar, isso aqui não pode acontecer aqui na família. Você pisou na bola. Você errou. Não foi tão grave, mas precisa acertar, ou foi muito grave. Você precisa ter essa dimensão. Esse senso de proporcionalidade é uma função masculina. Sabe se aquilo é muito grave, médio ou pouco grave. E muito cuidado, sabe? Não me vê com, não, tá tudo certo, esqueçam isso, segue a vida. Isso não é resolver problema. Você empurrar para debaixo do tapete e isso vai estourar na sua cara lá na frente. Próxima questão que você tem que fazer, você tem que repreender o faltoso. Você tem que decidir se é pequeno, grave, médio ou grande, mas tem que sentar e falar, olha, você errou aqui, demonstrar em palavras, deixar que a pessoa argumente, levá-la ao arrependimento. Você precisa levar a pessoa ao arrependimento, você precisa, em Cristo e debaixo de oração, conseguir fazer que essa pessoa compreenda o erro dela e que ela possa se arrepender, porque se ela arrepender, a Bíblia diz, ganhaste o irmão. Se ela arrependeu, é metade do caminho. Porque agora tem como lidar. Agora, se ela continua na defensiva, muito cuidado quando a pessoa ela só fica colocando a culpa no outro. Aí você tem que, às vezes, é difícil falar isso, apertar mais a mão para ela entender. Que você não está falando do outro, você está falando dela. E também cuidado, viu? Quando um tem culpa, você vai falar, não, os dois são culpados. Cuidado para não ser injusto. Desde criança, adolescente, adultos, as pessoas percebem quando aquilo está sendo injusto só para resolver o problema. E aí, eu repito, você está criando uma nova mágoa e não está resolvendo o tal do problema. Então, seja quem for na sua família, depois dessa conversa, você precisa ensinar o arrependimento. Levar ela a orar, levar ela a admitir e levar ela a pedir perdão sem ficar se justificando para outra pessoa. Esse é o caminho. E você precisa liderar essa parte para que as pessoas possam sim se resolver. É uma função nossa fazer isso. E quando nós terceirizamos isso, ou pior dos mundos, quando nós fingimos que não está acontecendo, aí é um problemaço. Não tem jeito. Última questão, nós temos que incentivar o perdão. Aquele que sofreu, você tem que ir lá e dizer para ele, você precisa perdoar seu irmão, você precisa perdoar sua mãe, você precisa perdoar seu filho, seja o que for. E você precisa conversar e demonstrar para ele que o que Cristo fez por nós é o que ele deve fazer. Nós perdoamos porque nós somos perdoados.
próprio Pai Nosso diz assim, que eu posso perdoar assim como eu tenho sido perdoado pelo Senhor Jesus. Você tem que levar ele a perdoar, mostrar para ele que hoje ele é quem está perdoando, mas amanhã é ele que está pedindo perdão, porque todos nós somos falhos. Mas nunca diminuindo o que o outro fez, mas sim levando a consciência de que somos cristãos e nós perdoamos. E, obviamente, eu não sei o nível. Às vezes perdoamos, mas não queremos contato, porque você não sabe se a outra pessoa mudou. Agora, se é filho e filha, por maior que seja, você precisa trabalhar para voltar. São irmãos, né? A ter contato. Agora, com parentes, tem que tomar muito cuidado. Às vezes você quer forçar uma aproximação dos seus filhos ou da sua esposa com um parente, que era melhor manter assim, só de vez em quando, e ia ficar todo mundo contente assim. Mas se está forçando, vai criar, porque às vezes sua família perdoou, mas a outra pessoa, ela não vai parar, ela vai fazer de novo. Então agora você tem que guardar. Tá perdoado, tá tudo certo, mas cada um segue sua vida. Por fim, fazendo tudo isso, investigue sua própria vida, sabe? Cuidado para não ensinar, como Paulo disse, né, ao outro e não ser pego em falha. Isso pode acontecer muito comigo, sou pastor, pai de família. Às vezes falamos do perdão para o outro e nós mesmos não perdoamos. Estamos falando de um tio, de um primo, de alguém que fez algo lá atrás para nós. E aí nós vamos crescendo nesse ambiente que todo mundo sabe que o pai não gosta de tal pessoa, não pode nem falar que ele estribucha porque ele não perdoou. Nós temos que saber lidar com isso. Temos que saber perdoar para podermos se sair bem. Então cresça para que seus filhos não amadureçam achando que é normal. Ter raiva de alguém que se torne amargura, que vire ódio e achar que aquilo ali é comum. Você tem que perdoar as pessoas. E se você puder até não ficar comentando tudo que te fizeram com os filhos, é bem importante. Tá bom? Então, essa é a minha reflexão. Fica na paz do Senhor. Deus abençoe.